Olá, tudo bem com você? Estou mais uma vez aqui para que possamos estudar junto a palavra de Deus e para que possamos aprender cada dia mais um pouquinho do propósito de Deus para a nossa vida. E hoje a mensagem que eu vou dar é sobre o dia de sábado, ok? E para você que já é inscrito aí no meu canal, muito obrigado, muito bom dia, que Deus te abençoe. E se você ainda não é inscrito nesse canal, você pode ir lá e se inscrever para que você possa aí ter aí 2, 3 vezes no mês ou até 4 vezes um vídeo para que você possa estudar a palavra de Deus, ok? Então, antes de nós iniciarmos esse estudo, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e curvasse a tua fronte para que possamos falar com o nosso Deus, ok? Querido e grandioso Pai, muito obrigado por mais uma vez estar aqui na sua santa presença para que possamos estudar a tua palavra. Que o Senhor nos dê o entendimento, que o seu Espírito Santo possa estar conosco nesse estudo para que possamos entender, Senhor, o teu propósito. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso daí. Então hoje nós vamos falar sobre o sábado. Eu tenho conversado com várias pessoas e muitas pessoas, algumas delas têm perguntado: vocês é adventista do sétimo dia, vocês guardam o sábado, né? Nós somos conhecidos por não trabalhar o sábado. Então isso, né? A pessoa já fala, você é adventista do sétimo dia, aí por que o sábado e não o domingo? Então hoje nesse estudo aqui, eu vou abordar alguns temas aqui para que possamos entender mais sobre o dia de sábado. Então o primeiro verso que eu quero ler com vocês, ele se encontra aqui em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 diz assim, eu estou usando uma versão aqui, Almeida Edição Contemporânea, que às vezes na sua Bíblia pode estar escrito aqui, esses versos que eu vou ler, um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tá? Então diz assim, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Então, depois de Deus ter feito aqui os 6 dias, toda a obra, os céus e a terra, o mar, tudo que nele há, Deus descansou. Mas você pode estar me perguntando, mas Deus descansou? Por que será? Deus estava cansado? Obviamente que não. Agora eu vou mostrar isso como Deus diz que não se cansa e nem se enfadiga. Isso está em Isaías capítulo 40. Você pode ir também em Isaías capítulo 40, versículo 28, que diz assim, não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Então veja, Deus não descansou porque estava cansado. Ele descansou porque de tudo que ele fez, ele viu que estava perfeito. Então nesse dia ele cessou todas as suas atividades. Então Deus deu o sétimo dia, ele santificou, ele abençoou e santificou o sétimo dia. Até então, aqui, nós não vemos aqui o dia. Só diz aqui no texto que foi o sétimo dia. Então aqui, se tivesse terminado aqui, nós entenderíamos que nós poderíamos descansar qualquer dia da semana, no sétimo dia. Nós poderíamos começar a trabalhar no sábado e descansar na sexta. Né? Aí nós contamos que vamos descansar vamos trabalhar no sábado, aí trabalhar no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta é o sétimo dia, então vamos descansar. E assim vamos trocando e nós mesmos vamos dar o dia, o nome do dia, é o dia sétimo,
Mas na Bíblia não foi isso que aconteceu, né? Portanto, nós vamos continuar lendo aqui para saber que Deus, ele abençoou e santificou um dia, o sétimo, e ele também deu um nome, para que nem eu e nem você precisamos dar nome nesse dia. Isso nós vamos ver aqui no texto. E o texto, a primeira evidência que acho que encontramos aqui sobre o sábado, referência, né, está em Êxodo capítulo 16. É a primeira referência encontrada aqui, é o sábado. No capítulo 16 vai se tratar do maná. E a partir do versículo 23, diz assim: Ele disse, isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso santo, o sábado do Senhor. O que quiseres assar no forno, assai, e o que quiseres cozer na água, cozei-o em água. Tudo que sobrar, ponde-se ao lado para amanhã. E aqui no 25 diz: E então disse Moisés: Comei hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não acharei no campo. Então aqui falando sobre o maná, todos os dias caía o maná. Quando chegava a sexta-feira, era dado em dobro para o povo, para que eles não pudessem sair, procurar nada no campo, que nesse dia não acharia. Então, essa é a primeira referência ao sábado. E aí, quando vamos para Êxodo capítulo 20, aqui no Monte Sinai, quando Deus fala com Moisés, então Deus vai aqui então descrever aqui o decálogo, que é os 10 mandamentos, né, da lei de Deus. E no versículo 8 de Êxodo capítulo 20, ele vai dizer: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Veja que aqui já deu o nome. Ali no Êxodo capítulo 16 também já deu o nome, o sábado. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalhará e nele fará toda a sua obra. Nos 6 dias fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não fará nenhum trabalho nenhum. Tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teu escravo, nem tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro da tua porta. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então veja, o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. Deus separou o dia de sábado. O dia de sábado foi um presente para mim e para você também. Quando Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, né? Então eles passavam a fazer as coisas que deveriam de fazer. Nesse dia do sábado, eles passavam, então, embora o Senhor já estava com eles ali, eles passavam então esse dia com o Senhor, né? Então, esse dia de sábado, Deus deu para nós como presente, para que nós possamos descansar. Nós fazemos todas as nossas atividades durante a semana, 6 dias ou 5 dias, e chega ao sábado, nós temos que descansar. Então, o sábado, como o Senhor já havia previsto, ele fez esse dia para nós próprios. Ele não fez para ele descansar, porque Deus não cansa, mas ele fez isso pensando em nós, né? E assim como nós haveria de trabalhar, nós precisávamos de um dia para descansar. E o que é descansar o sábado? Descansar no sábado não é você ir para a praia, não é você ficar assistindo Netflix o dia inteiro, deitar no sofá ou numa cama, não é nada disso. Descansar ao sábado é você passar o dia de sábado na presença de Deus. Embora nós temos que fazer isso todos os dias, mas o sábado é um dia especial. O dia é o sábado que você deixa todas as coisas corriqueiras, as coisas seculares do seu dia a dia de lado e passa esse dia com Deus. É isso que Deus deseja de nós, né? E aqui
E alguns já têm até perguntado uma vez, eu conversando com os irmãos, eu disse, olha, mas foi Moisés que escreveu também. A primeira vez Deus escreveu os mandamentos, na segunda vez Moisés quebrou as tábuas, depois Moisés mesmo foi escrever os 10 mandamentos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? Nós vemos aqui que Deus escreveu 2 vezes nas tábuas. Uma vez Moisés quebrou, aqui em Êxodo capítulo 32, Moisés quebrou no bezerro de ouro e depois Deus escreveu novamente. Depois você pode ler lá em Deuteronômio, capítulo 10, de 1 a 5. Né? E você pode ler também Deuteronômio 9, 10. Então, aqui em Êxodo 31, 18, Deus, esse mandamento, o decálogo, na lei de Deus, os 10 mandamentos, Deus escreveu em 2 tábuas de pedra. Né? E no 31, 18, vai dizer assim, quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Escrito pelo dedo de Deus. Então, os 10 mandamentos, eles estão em 2 tábuas de pedra. Por que 2 tábuas e não uma? Os 4 primeiros mandamentos os 4 mandamentos para com Deus. Que se você ler ali o Decálogo, vai falar dos 4 mandamentos para com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, depois não fará imagem e escultura. E ali você vai lendo, ali vai ter os 4 mandamentos para com Deus. Em seguida, nas outras tábuas, vai ter 6 mandamentos. É os 6 mandamentos para com o próximo. É por isso que Deus escreveu nas 2 tábuas de pedra. E nos 4 primeiros mandamentos, está inserido o sábado. Não podemos tirar o sábado do decálogo. Nós não podemos guardar 9 mandamentos e nem 8. Tiago, no Novo Testamento, Tiago, capítulo 2, versículo de 8 a 10, eu quero ler esse texto aqui que é muito importante. Tiago, capítulo 2, de 8 a 10. Tiago vai dizer assim, todavia, se cumprires a lei do reino, encontrada na Escritura, amará o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se, porém, fazer acepção de pessoas, cometerei pecado, sendo condenado pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todas. Veja, torna-se culpada de toda a lei. Então não tem como guardar apenas somente 8 ou 9 mandamentos. Ah, eu guardo 9. Por que você guarda 9? Ah, eu guardo 8. Mas aqui está claro, se você guarda 8 ou 9, você está cometendo pecado. Isso quem diz é a Bíblia. Não é os adventistas do 7º dia quem diz isso. Tiago lhe deixa claro, todos que guardam a lei, mas tropeçam em só ponto, tornam-se culpados de toda a lei. Quem escreveu a lei foi o próprio Deus, não foi o homem quem escreveu. Foi Deus que ditou. E principalmente os 10 mandamentos, Deus fez questão de escrever com o seu próprio dedo nas pedras. Então, o sábado está inserido no decálogo, é um mandamento de Deus. Então, por que o domingo? Por que o domingo? Quem mudou o domingo? Bom, a Igreja Católica não deixa nenhuma dúvida e nem escondeu sobre o que ela escreveu. Eu tenho um livro aqui, eu vou ler aqui o que seria que eles declararam em uma nota, a Igreja Católica. Declarou assim, ó, eis uma declaração encontrada na publicação oficial católica. Nosso visitante dominical, de 11 de junho de 1950, que defende a crença católica. Olha, aqui ele está dizendo assim, que ele defende a crença católica. Ele fez uma edição e publicou, né? Esse é oficial. Na tradição, que defende a crença católica, na tradição e destaca a inconsistência da aderência
protestante a ela. O editor de nosso visitante dominical autorizou a publicação dessa declaração. Ele diz: em todos seus livros oficiais de instrução, o protestante afirma que a sua religião é baseada na Bíblia e somente na Bíblia. Isso crê nós adventistas do sétimo dia, que nossa fé é baseada totalmente na Bíblia, e não em tradição alguma. E eles rejeitam a tradição, sequer como parte da sua regra de fé. Não há nenhum lugar no Novo Testamento onde está declarado claramente que Cristo mudou o dia de culto do sábado para o domingo. Olha, isso é a Igreja Católica que está dizendo. Todavia, todos os protestantes, menos os adventistas do sétimo dia, observam o domingo. Os protestantes seguem a tradição e observam o domingo. Então, aqui, essa nota oficial da Igreja Católica é muito clara. Eles dizem: nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo, mas por tradição, não por mandamento, porque não encontramos na Bíblia lugar algum que está escrito que Cristo mudou o dia de sábado para o domingo, mas nós fazemos isso como tradição. E os outros protestantes seguem a mesma tradição que nós seguimos. Então, mais uma vez dizendo, ali ficou claro que muitos irmãos que nós temos hoje seguem a mesma pisada de Roma, seguindo as tradições. O que eu não consigo entender é como as pessoas não conseguem explicar melhor a palavra de Deus, a Bíblia, e querer ensinar as pessoas, sendo que eles seguem as mesmas tradições que vêm de Roma. Eu não estou aqui para criticar os nossos irmãos católicos, porque isso não é o nosso irmão católico que fez. Quem fez isso foi Roma. Foi nosso irmão católico que fez isso. Então a nota aqui veio do Vaticano, de Roma. Eles mudaram a lei. E quem mudou essa lei foi um homem chamado Constantino, um imperador do ano 321. Ele achou coerente para ele, em vez de guardar o sábado, guardar o domingo. Ele era um admirador do sol. O deus dele era o sol. Então, no dia da veneração do sol, ele guardava esse dia. E o povo passou a ser perseguido, aqueles que guardavam o sábado. E aos poucos o domingo foi entrando no lugar do sábado. E muitas pessoas ainda na época guardavam o sábado. Poucas pessoas com medo da perseguição começaram a guardar os domingos. Aos domingos aí os comércios já eram fechados aos domingos e abertos aos sábados. Então, aos poucos o paganismo foi entrando na igreja. E hoje é o que nós vemos. Mas Cristo nunca mudou esse dia de sábado. Esse foi o homem chamado Constantino quem mudou esse dia. Se você guarda o sábado, você está do lado de Cristo, do lado de Paulo, do lado de Maria, do lado de José, aí dos apóstolos. Agora, se você guarda o domingo, você está do lado do Papa, dos cardeais, do lado de Roma. Então você está guardando um dia dado pelo homem e não por Deus, porque o dia que Deus deu foi o dia sétimo. E esse nome ele deu o sétimo dia e deu nome também a esse sétimo dia chamado sábado. Mas algumas pessoas ainda cogitam dizendo que essa lei foi dada ao judeu. Na época não existia judeus. Quando Deus deu o sábado, não existia. O sábado foi dado para a humanidade inteira. Foi dado para os judeus. Então essa lei é universal, o sábado. É para mim, é para japonês, para brasileiro, para italiano, para tudo, é universal. Não tem distinção aqui. Embora muitas pessoas não guardem o sábado. Mas essa lei é universal. E tem também, em Levítico capítulo 23, dos versículo 3, diz assim que ali tem 7 sábados cerimoniais, de cerimônia. Que esses sábados é de cerimônia sobre até que tem um ano de jubileu, o ano que a terra tem que descansar, mas isso é um assunto para um outro momento. Agora eu estou falando aqui do sábado do Decálogo, que é da lei de Deus, tá? Então não confunda aqui Levítico capítulo 23
com esses sábados cerimoniais, com o sábado do decálogo da lei de Deus. Tá? Outro ponto, né? Romanos capítulo 1, eu vou ler aqui, Romanos capítulo 1, versículo 21, Romanos 21, do versículo 20 a 21, que já falava que o homem ele ia amar mais a criatura no lugar do Criador. Então hoje o homem vai mais atrás das tradições, né, do que Deus deixou para nós. Romanos 1, 21 diz assim: pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seu coração insensato e obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível, bem como das aves e quadrúpedes e répteis. E aqui no 24 diz: pelo que Deus os entregou à concupiscência de seu coração e às imundícias pela desonra do seu corpo entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Então eles mudaram esse dia de guarda por conveniência deles. Então nós não achamos aqui na Bíblia nem um dia sequer dizendo que o dia foi mudado. E quando nós vamos aqui para Marcos capítulo 1, versículo 21, mas eu vou ler Lucas capítulo 4, 16. Lucas 4, 16 vai dizer ali que Cristo nunca transgrediu a lei. Jamais Cristo transgrediria a lei que ele mesmo deu. Lá em Malaquias 4, 6, lá em Malaquias 3 e 6, diz assim que porque eu, seu Deus, não mudo. Então Deus não muda. E em Mateus 5, 17, diz assim que Cristo ele não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei e os profetas. Então aqui em Lucas capítulo 4, nos versos 16, Lucas 4, 16, diz assim: chegou a Nazaré, onde fora criado, onde ele tinha sido criado, Cristo. Entrou num dia de sábado na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado um livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres e enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e dar visão aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Isso está lá em Isaías capítulo 61. Tá? E ele, aqui no versículo 21, ele termina dizendo: hoje se cumpriu esta escritura que acabasse de ouvir. Então, como costume de Jesus, era todos os sábados entrar na sinagoga e ensinar o povo. E veja, e como se não bastasse, Deus sempre teve o sábado como o selo de Deus. Assim como os reis da época tinham um anel, né? Todos que eles faziam, eles selavam. Quando você lê Daniel capítulo 6, você vai ver que quando eles colocaram Daniel na cova dos leões, colocaram uma pedra, o rei, ele lacraram, né? E ele com o seu anel selou. Então ali, o selo tinha uma grande função. Eu vou ler aqui quais as funções desse selo. Tá? Diz assim aqui,
Os selos antigos continham 3 elementos principais: nome do governante, o seu cargo e a jurisdição ou domínio. O sábado de Deus é o único dos 10 mandamentos que contém seu nome. O Senhor teu Deus. Seu título ou função, Criador, pois em 6 dias fez o Senhor. E o seu território e jurisdição, o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Está lá em Êxodo capítulo 20, que eu acabei de ler há pouco, versículo 8 a 11. O sábado do 7º dia é um eterno sinal de lealdade a Deus. É o símbolo externo de uma fé viva e profunda. Esse é o sábado do Senhor. E quando vamos para Ezequiel capítulo 9, versículo 4, nós também ali encontramos ali o sinal, o selo de Deus. E agora eu quero ler aqui um texto muito interessante que Deus vai chamar o sábado de meu sábado. Está lá em Isaías 58. Isaías 58, versículo 13. Deus vai chamar o sábado de meu sábado. Isaías 58, 13. Está aqui, Isaías 58, 13. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamare o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor digno de honra, e os honrares não seguindo os teus caminhos, nem te preocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vão. Veja que importante. Deus diz, tem que cuidar para não profanar os meus sábados, o meu santo dia. E qual dia que é? O sábado. É o sábado, aqui é o sábado cerimoniais? Obviamente que não. Esse é o sábado do decálogo. Os meus sábados, o dia 7. O 7º dia. Então veja. Então Deus chama esse dia de meu sábado. E aí diz assim, então por que o domingo? A Bíblia também diz sobre o domingo. Nós temos algumas passagens que não diz, você não vai encontrar o nome domingo na Bíblia. Não existe. Você vai encontrar o primeiro dia da semana. Lucas capítulo 23, 54, vai dar aqui, ver se eles mudaram o dia dessa guarda. Os discípulos nunca mudaram o dia de guarda, nunca deixaram de guardar o sábado para guardar o domingo. No capítulo 23, 54 de Lucas, fala, era o dia da preparação. Da preparação significa o dia de sexta-feira, porque a Bíblia relata da criação, houve tardes e manhã, não em meia e meia-noite. Houve tarde, depois das 6 horas, quando escureceu, e até a outra tarde, que dava início já a outro dia, assim que a Bíblia declara. Então, quando diz aqui, era dia da preparação, então era na sexta-feira. E começava o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José e viram o sepulcro, como o corpo fora colocado ali. Então voltaram e prepararam especiarias e perfume, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Veja, descansar conforme o mandamento. E em Lucas capítulo 24 vai dizer assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, eles foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Então, não há evidência aqui que o dia domingo é o dia de guarda. Como eu já li, a Igreja Católica tem isso como dia de guarda. Mas nunca foi mudado o dia de sábado para o domingo. E o apóstolo Paulo, as pessoas dizem assim, Paulo ia no domingo
Paulo ensinou o gentil que era o domingo. Eu nunca li isso na Bíblia. Né? Você não pode ler um texto apenas isolado. Temos que ler o texto dentro do seu contexto. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 16. Paulo vai estar aqui. Só Paulo guardou o sábado mais de 80 vezes. Tá? Falando aqui. Agora, falar que Paulo transgrediu o sábado, Paulo ensinou outra coisa, isso é um absurdo. Isso não tem fundamento algum com a palavra de Deus na Bíblia. Atos 13, 14. Ele, falando de Paulo, né? Ele saindo de Pagé, chegaram a Antioquia, da Pisídia, entrando na sinagoga num dia de sábado, e assentou-se. Depois da leitura da lei dos profetas, mandaram-lhe dizer aos principais da sinagoga: Irmãos, se tens algumas palavras de consolação para o povo, falai. E se vamos aqui para... Aí você pode ler depois até Atos 13, 14 ao 44, para você entender mais. Eu não vou estender aqui as leituras para não ficar muito grande esse vídeo. E depois você pode ler aqui Atos 16, também Atos 16, 13, diz aqui, ó. No dia de sábado saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. Veja, aqui é no dia de sábado. E Atos 17, 2. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiam com eles a Escritura. Atos 18, 4. Todos os sábados eles debatiam na sinagoga e convenciam os judeus e os gregos. Então veja, a evidência é clara, todos os discípulos de Cristo guardavam o sábado. O sábado é um presente de Deus para nós. Aí muitas pessoas dizem, mas Cristo trabalhou no sábado. Olha, Cristo nunca trabalhou no sábado. Curar, fazer o bem no de sábado não é trabalhar. Em Marcos, capítulo 2, versículo 27, Cristo vai dizer assim, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Porque os fariseus, eles não entendiam como guardar a lei de Deus, o sábado. O sábado se tornou um fardo para o povo de Deus. Em Lucas 2, 27, diz assim, então lhe disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem, até no sábado, é o Senhor. Pois foi ele mesmo que deu o sábado. Os fariseus, eles tinham a lei mosaica, ou farisaica, que não podia cuspir no chão, nem andar mais que 1 quilômetro, não podia o homem nem olhar no espelho, não podia fazer nada, acender uma fogueira, não podia se fazer nada no sábado, nada, 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 nada. É assim que eles guardavam o sábado. O sábado passou a ser um fardo para o povo. Então, aos poucos, o povo foi deixando o sábado de lado, porque esse dia era um peso. E a Bíblia relata, lá em Números, que quando uma pessoa ele profanava o sábado, ele chegava a ser até morto. Né? Mas então, não era morto porque ele profanou o sábado, porque ele fez alguma coisa no sábado. Ele fez de atrevimento. Né? O homem foi morto, mas por atrevimento. Então, os fariseus, eles tinham em mente que fazer qualquer tipo dessas coisas pequenas transgredia o sábado. Então Jesus deu aqui para eles o sentido do sábado. Dizer, olha, o sábado aqui é do Senhor, eu sou o Senhor do sábado e você tem que fazer o bem no sábado. É isso que Cristo estava ensinando. Cristo curou, deu visão ao cego, ao paralítico ele fez andar, ao que tinha a mão ressecada,
Ele curou várias pessoas no sábado. Isso é fazer o bem. Agora, as pessoas diante disso têm uma coisa, mas que o sábado foi... Cristo trabalhou no sábado. Jesus nunca faria uma coisa dessa. Jesus nunca fez isso. Isso o homem se faz por incoerência dele mesmo. Ele dizendo assim, eu trabalho no sábado porque isso foi abolido. Isso nunca foi abolido. Os 10 mandamentos não podem ser tirados do decálogo, nenhum. Como eu li lá em Tiago, capítulo 2, de 8 a 10. Então, o dia de sábado, como devemos guardar o dia de sábado? Não é um dia penoso para ninguém. O dia de sábado é um dia que passamos mais tempo com Cristo. É o dia que devemos passar esse dia com Deus. Não que os outros dias não é importante. Todos os dias são importantes, mas sábado é o dia que revela a criação, a natureza, tudo aquilo que Deus fez. Então nós temos que ter esse dia em comunhão com Deus. Eu já li aqui Lucas 4:16, né, que quando Cristo ali, ele entra na sinagoga para ensinar, então ele ensina que esse dia nós devemos fazer o bem. Você pode visitar alguém, você pode falar da palavra de Deus, você pode estudar, você pode passar mais tempo com a sua família. O sábado não é para você ir na praia, ficar na praia, ficar deitado assistindo. Não é nada disso. Sábado é um dia que você lembra do Criador, aquele que nos criou, aquele que fez o céu, a terra, o mar, tudo que nele há. Esse é o sentido de guardar o sábado, fazer o bem. Então, o sábado nunca foi mudado. E a Bíblia nunca relatou que Jesus disse para guardar o domingo, o dia de adoração, e não o sábado. Ainda muitas pessoas dizem que guardam o sábado, o domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. Isso é verdade. Cristo ressuscitou no domingo. Mas se nós formos guardar o dia domingo, teremos também que guardar a sexta-feira, porque na sexta-feira ele morreu. Então, tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo tem a mesma importância. Então, devemos ter em mente que Deus não muda. E agora, para encerrar esse assunto aqui, depois também você pode ler Marcos capítulo 1, 21, tem outros textos aí que podemos ler sobre o sábado. Mas agora, para encerrar esse estudo, eu vou fazer uma breve ilustração com você para que você possa ter mais sentido sobre esse estudo. Eu e a minha esposa nos casamos no dia 25 de setembro. Então, quer dizer que todo ano, em setembro, no dia 25 de setembro, nós comemoramos o nosso aniversário de casamento. Quando chega esse dia, vamos supor que eu fosse para outro lugar almoçar ou jogar bola, eu passo o ano inteiro com ela, mas justamente nesse dia eu saio, vou jogar bola, vou fazer outra atividade e deixo esse dia passar. Como seria que ela iria reagir? Ela ia ficar triste, porque passamos o ano inteiro, então chegou o dia do aniversário e justamente nesse dia eu não estava ali, eu estava fazendo outra coisa. Eu poderia comemorar o dia 26, 27, 24, 23? Não. Tem que comemorar no dia que você faz. Você pode comemorar o aniversário seu todos os dias? Vamos supor que você chega lá na sua empresa, no seu trabalho, a pessoa diz para você: ô fulano, parabéns. Todo dia parabéns. Você vai perguntar, mas por que parabéns? Olha, eu posso dar parabéns para você todos os dias. Você não faz aniversário todos os dias? Você vai dizer, claro que não. Faço aniversário uma vez por ano. Ué, mas o sábado também é assim. Deus separou esse dia para que possamos ter comunhão com o Criador. Então nós temos que comemorar aquilo que é devido para nós.
Nós comemoramos o aniversário nosso no dia. E também o sábado no dia. 6 dias trabalhamos e um dia nós separamos para Deus. Muita gente, quando faz aniversário, é um dia inteiro de festa, talvez. Podia ser assim também com o sábado. Quando fizesse o aniversário da criação, você tirar um dia inteirinho para ficar com o Criador. Orando, estudando a palavra de Deus. Todos os dias são santos, mas esse dia de sábado é o dia separado que Deus preparou para mim e para você também. Se esse dia não tivesse importância, se nós pudéssemos observar qualquer outro dia, esse dia não teria nome. Seria como eu li lá em Gênesis capítulo 2, o 7º dia. Então você poderia escolher para você o 7º dia. Mas Deus não deixou para mim, para você, decidir esse dia. Ele mesmo decidiu qual o dia que devemos guardar. E esse dia tem nome, chamado sábado. Então, espero que você faça esse estudo e continue estudando a palavra de Deus para que você possa ter mais conhecimento sobre o assunto. Então, para encerrar, gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse sua fronte para que possamos agradecer o Senhor nosso Deus por mais esse estudo. Querido Pai, muito obrigado por mais uma vez podemos ter falado na Tua palavra e aprendido cada dia mais, Senhor, o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. E entendemos hoje que o Senhor nos deu o dia de sábado, um presente para que possamos descansar nele e para que podemos fazer também, Senhor, a obra que o Senhor fez. E que o Senhor toque no coração de cada um de nós para que possamos ser fiel à Tua palavra, Senhor. Que nós não podemos mudar nenhum dos Seus mandamentos, assim como o Senhor disse, que nós não podemos fazer nada. Que o Senhor nos ajude a compreender cada dia mais o Seu propósito, Senhor. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero aqui no próximo vídeo.